Pessoal, eu vou tentar fazer um breve resumo, e aqui, Raquel, você está aqui perguntando, e é para você essa resposta também, eu vou mencionar aqui sobre os representantes legais, tá? Então, eu vou tentar fazer da seguinte forma, eu vou destacar, e isso é uma opinião pessoal minha, o que eu vejo de positivo e o que eu vejo de negativo na situação da aprovação da MP 1106. Vamos lá. Vamos começar pelo que é bom primeiro, né? Vamos lá, as questões positivas. Vamos falar da não negativação, tá? Todo aposentado ou pensionista, caso a MP não seja aprovada, e a validade dela é até o dia 15 agora, caso não seja aprovada, retorna ao estado anterior, de margem de 30%. Ele vai ficar negativado e vai ter o mesmo problema da 1006. Então, já não tem mais essa possibilidade, porque ela foi aprovada na Câmara e vai para o Senado. Então, o primeiro passo é não negativar. Segundo passo, a inclusão. É um pleito dos servidores públicos, é um pleito do pessoal do Auxílio Brasil, é um pleito do pessoal do BPC também ter o direito ao empréstimo consignado. Vamos lembrar que tem um projeto de lei do PAIN que corre desde 2011 para dar o consignado para o BPC Loas, tá? E agora é que isso se tornou realidade. Então, vejo como uma vitória, sim, tá? Então, a extensão também foi uma vitória. Outra questão que foi vantajosa com relação à margem dos consignados, que eu vejo, a questão das 9 linhas, tá? Outra emenda que foi acatada através do nosso trabalho. Então, se não fosse o nosso trabalho, não teria extensão, tá? De mais pessoas, não teria as 9 linhas. Você tem 30% tinha 30% e agora 40% de margem dos consignados, mas se você fizesse 9 contratos e usasse só 10%, você estava limitado. Ou seja, você ficava limitado por número de contratos. E isso aí acabou. Então, também foi uma vitória. Ontem também teve uma outra grande vitória, e aqui eu tenho que dar um abraço gigante na Alice Portugal, tá? No meio da votação, eu liguei para ela, tá? E falei para ela da questão dos representantes legais que não conseguem fazer o empréstimo, tá? Que não conseguem fazer o empréstimo que tem a limitação. Ela conversou com o deputado Bilac Pinto e de última hora ele concordou. Isso no meio da votação, já estava no final. Alguns destaques já tinham até sido votados já. Então, eu consegui entrar em contato com a Alice, que eu vi que ela estava lá e tinha o celular. Ela estava do lado do Bilac. Olha só quantas coisas são engraçadas. Ela estava do lado do Bilac Pinto, lá na votação, e eu vi pela TV Câmara. Automaticamente eu liguei para ela e falei, olha, ficou de fora os representantes legais. Ela conversou com o Bilac e o Bilac alterou o texto, colocando os representantes legais agora de forma que eles possam fazer. Então, essa foi outra vitória que eu vi muito boa. Se me falhar a memória aqui, eu esquecer alguma, os meninos aí me lembram, tá? Então, essas foram as vantagens que eu vi. E até para também teve... só fazer uma pergunta, tu falou dos representantes aqui, então de todas as esferas, todos os tipos de representantes legais vão ter o direito, sendo de maior ou menor o beneficiário? Exatamente, tá? Ontem foi o que a Alice Portugal... Eu vou ver, porque na hora que eu terminei de ligar, e eu acho que dá até para ver na Câmara dos Deputados, ela atendendo o telefone, e tem uma hora que pega ao fundo, ela conversando com o Bilac, e depois ela vai lá e faz a manifestação. Eu vou pegar esse trecho específico dela e vou colocar. Mas sim, foi esse o conversado, só que eu não vi o texto final. Mas o que ela anunciou ontem foi isso, que os representantes, mesmo quem é representante de menor, vai poder fazer o empréstimo consignado. Igual vai ter que esperar o texto, até para nós não apavorar o pessoal, que todo mundo vai correr Exato. Eu só vou trazer... Vai sair o texto, né? Porque senão o pessoal vai vir atrás, vai querer fazer, eu sei que vai me procurar também para fazer o empréstimo, então vamos ter calma, esperar o texto sair, isso já é muito positivo, então é que vai dar certo, mas nos próximos dias, e lembrando que passar no Senado, senão o pessoal vai sair correndo e tentando fazer. Exato. Então, calma nessa hora. Exato. Então, assim, a gente precisa ver o texto final, mas ontem, e aqui eu parabenizo a Alice, tá? Que trouxe essa vitória aí, tá? Porque muito representante me pede isso, tá?
Então, esses foram os pontos positivos. Agora vamos falar sobre os pontos negativos que eu vi. O primeiro ponto negativo, e aqui eu tenho que mandar um grande abraço para a Sâmia Bonfim. A Sâmia Bonfim propôs um destaque, e esse destaque era que houvesse uma limitação dos juros para o consignado. Vamos lembrar uma coisa, existe uma resolução do INSS, do Conselho do INSS, que limita os juros, está 2,14, se eu não me engano, se não me falha a memória, para o consignado, mas só para o INSS. Não existe limitação, não existe definição de conselho para o BPC, não existe a definição do conselho para o Auxílio Brasil, que vai pegar, ou seja, não tem a limitação de juros. E a Sâmia Bonfim, ela propôs de forma inteligentíssima, de que houvesse uma limitação, a mesma taxa que os bancos são remunerados pela União, que é uma taxa de 13% ao ano, fosse aplicada para o BPC, para o Auxílio Brasil e, inclusive, para os aposentados e servidores, como teto máximo, como limite, tá? Infelizmente, não foi acatado, e aqui eu tenho que fazer uma crítica ferrenha ao governo, tá? Porque foi a pedido do governo que foi retirado esse destaque. Então, foi uma derrota, tá? Foi uma emenda que a Sâmia colocou e, infelizmente, nós perdemos essa possibilidade, foi uma grande derrota, tá? Segunda questão, e aqui a gente tem que citar, a suspensão dos consignados. Vou esperar o delegado retornar daqui a pouquinho. A suspensão dos consignados também é uma pauta que deixa a gente transtornado, tá? Porque é justo, é meritório. Os bancos, no início, o delegado já está aqui de volta com a gente, os bancos, no início da pandemia, eles receberam 1,3 trilhão de reais para fomentar a economia e liberar juros baixos para ajudar o povo. Isso não chegou na ponta, tá? Então os bancos foram muito beneficiados. A emenda foi colocada lá dentro. Vamos lembrar que o Senado fez justiça e já aprovou esse projeto, tá? E a Câmara insiste em defender bancos, tá? E isso a gente sabe que é a pedido do próprio governo, não é novidade para ninguém, porque o próprio governo deu, foi ele que derrubou a liminar através da Advocacia Geral da União, foi pedido do Lira da primeira vez, a gente ouviu, o capitão Alberto Neto, ouviu da boca do Lira, a suspensão não passa, então uma suspensão não foi aprovada. A gente fez o nosso máximo e a gente tentou. E aqui, quanto à suspensão, tem uma sugestão que foi discutida aqui em live ontem, vou passar para o querido deputado aqui, para ver se ele concorda e a gente pode até propor mediante um projeto de lei. O grande questionamento do governo para que a suspensão não passe é que ele não pode interferir na relação comercial com os bancos, tá? Seria violar o direito civil dos bancos e o direito contratual dos bancos. Qual que é a minha sugestão? Já que o governo está tão preocupado com os bancos, já que tem uma defesa tão ferrenha com essas relações contratuais dos bancos, a minha ideia era aqui propor a suspensão dos consignados mediante um projeto de lei, de maneira que seja facultativa para o consumidor que pede, e obrigatória para os bancos. Os bancos têm que acatar, tá? E esse período de 4 meses, o governo subsidie os juros que o banco deixou de receber. Ou seja, esses juros sejam subsidiados pelo governo. Fonte de custeio a gente já tem, que são as isenções fiscais. Essa é a ideia que eu teria para propor aí, e a gente pode propor um projeto de lei nesse sentido, o pessoal gostou, tá? Então, essa foi uma outra derrota, que foi a questão da suspensão dos consignados. Outra que eu tenho que citar aqui, tá? E essa aqui foi péssima. A gente tinha conseguido, tá? No texto da medida provisória, e aqui eu parabenizei o governo e muito, tá? No texto da medida provisória, que o cartão consignado fosse facultativo, tá? E estava assim, no texto da medida provisória. Infelizmente, o próprio INSS, aí eu critiquei o governo, veio e fez uma resolução infralegal
dizendo que voltaria a ser obrigatório, tá? E agora, no texto, colocaram o cartão consignado obrigatório novamente, ou seja, viola o direito de livre contratação, e aqui cabe até judicialização disso, violou o direito de livre contratação do consumidor. É o Estado obrigando o consumidor a contratar cartão consignado. É absurdo, é abjeto. Infelizmente, isso foi acatado na relatoria. Então, ponto negativo, o cartão voltou a ser obrigatório, tá? Parece que amam, tem um tesão acumulado nesse cartão consignado que só ferra o aposentado. Mas também teve uma coisa que é pior ainda, tá? Um tal de cartão benefício. A margem agora não é 40%, é 45%. Inventaram um tal de cartão benefício sem vergonha, sabe? Para enfiar o aposentado em mais dívida. 10% de cartão consignado. O Felipe que gosta de falar disso, eu vou deixar para ele daqui a pouquinho. O Felipe já deu até um sorriso de canto de boca ali para falar nisso. Já ficou feliz. Mas assim, para mim, foi o maior golpe e a maior sem vergonhice da MP 1106 é o cartão benefício. Foi uma sacanagem, tá? Então, assim, esses foram os pontos positivos e negativos da pauta.